A vantagem de você ter uma lição que você aprende ela lá no início da carreira é uma coisa muito boa, porque o que que acontece? Você ainda tem tempo de se recuperar ainda e de organizar sua vida a partir daquele momento, sabe? Então, se é aprendida a lição lá no início, no futuro vai ser muito bom para você. Vamos à pergunta do dia. Qual foi a lição mais cara que o mercado te ensinou? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, que a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo baseado na minha perspectiva pessoal. Então eu tive várias lições que foram muito caras. Eu acho que talvez a maior delas, eu tava lá naquela. Eu tinha uma fábrica pequena de roldanas lá quando eu tava começando a carreira, eu tinha 20 e poucos anos. Mais ou menos o ano ali era o ano 2000, 2001. Acho que pega também o ano de 99. Mas o ano de 2000, 2001. Trabalhei por cerca de 3 anos nessa fábrica. E foi uma quebra que eu tive muito grande. Porém, é aquilo que eu falei com vocês logo aqui, agora a gente estava começando o vídeo, agora há pouco. Se você tem uma quebra, cara, se você tem uma lição pesada que você aprende, você ainda está no começo da carreira, é muito bom porque você consegue se organizar de uma forma aonde ainda tem muito tempo ainda, você ainda tem muito tempo pela frente, sabe? Então, digamos assim, que é o melhor momento de você errar. Se você errar mais tarde na vida, isso também não, vai ser um problema naquele momento, mas não vai ser o que vai. Isso não pode te parar. Você vai ter que fazer o que você tiver que fazer. Se você cometer um erro tremendo aí quando você estiver na casa dos 40 ou dos 50, se você tiver que recomeçar novamente, é o que você vai fazer. Porém, isso não é o ideal. Isso não é o melhor dos cenários. O melhor dos cenários é quando você pega, começa o seu processo de erra lá no início. Aí você errando no início, o que vai acontecer? Você vai ter mais oportunidade de, no futuro, você se recuperar daquilo. Pega, por exemplo, essa história que aconteceu comigo. Eu quebrei lá no início, fiquei devendo na praça, tive que vender maquinário. Foi um negócio assim terrível naquele momento. Porém, eu estava com 23 anos, 22 anos. Então, o que aconteceu? Eu tinha tempo ainda. Aí as lições foram aprendidas. Quais foram elas? Foram as lições de você, ó, você tem que ter seriedade, você não pode ficar devendo ninguém, comprar sempre à vista se puder, não arriscar mais do que você deve arriscar, fazer um plano, não confiar, não ficar confiando só naquele plano. Teve uma série de aprendizados, sabe? Acho que a maioria deles foi não arriscar demais. Você ter aquela noção de que o empresário ele corre o risco, sim, porém é um risco assim medido, sabe? São pequenos riscos que você corre um a um, os quais você vai superando e você vai e faz isso de uma forma assim pensada, uma forma que você avalia bem, sabe? Uma forma que você consegue passar passo a passo. Existe às vezes o mito de que o empresário é aquele cara destemido, aquele cara que faz de tudo e que assim encara grandes riscos. E existe isso, existe. Mas eu não acredito que esses são os melhores empresários, não. Os melhores são aqueles que conseguem fazer um escalonamento dos riscos, passo a passo. Você vai fazendo, passa por um risco, passa para outro, passa para outro, passa para outro, vai subindo, sabe? E cada momento que você passou de um risco, aquele risco está eliminado e já não faz mais parte da realidade que você está enfrentando naquele momento. E aí você passa para o seguinte, passa para o seguinte, e aí você vai galgando uma escala, sabe? E você vai conseguindo sair lá na frente de uma forma muito mais fortalecida. Porque pensa comigo, o que adianta, cara, você subir na vida se você está colocando aquilo toda hora em risco? O que adianta? Então você vai aprender as lições caras? Vai aprender. Porém, você vai aprender de uma forma que
você aprende e dali para frente, depois que você já aprendeu a lição, você toca seu barco para frente e começa a trabalhar de uma forma que aquele erro você não vai cometer mais. Não vai ficar mais susceptível de fazer aquele mesmo tipo de besteira que você fez lá no início. Então, o que que você tem que fazer? O que que tem que acontecer? Você não tem lógica nenhuma. Você, como empresário, por exemplo, tinha um amigo meu que falava comigo assim: vida de empresário é difícil. Você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Falava assim, sabe? Eu não acho que isso é uma perspectiva que é legal. Sabe? Porque você tá toda hora colocando em risco o que você conquistou. O que você tem que fazer, a postura que eu acho que é inteligente, é a seguinte: você coloca em risco pouco e de uma forma inteligente. No sentido de que, se você errar, aquele erro ele não é caro demais para você. É como se fosse, eu tenho dado esse exemplo aqui, esse canal do YouTube aqui que eu tô fazendo agora, por exemplo. É um risco. A chance de dar errado muito grande. Porém, se der errado, o que eu tô perdendo? Não vai afetar quase que nada para mim. Dentro do meu negócio, da minha vida, não afeta nada. Tô fazendo o melhor possível, quero que dê certo. Deus quiser vai dar certo. Mas é aquela coisa. É um risco calculado, sabe? Diferentemente disso, seria se eu, por exemplo, tentasse fazer, vou mandar fazer um estúdio, vou fazer tal, tal, tal e tudo, fazer um monte de coisa, sabe? E sem falar uma coisa, cara, eu tenho pensado cada vez mais que os melhores negócios são aqueles que você começa pequeno mesmo, sabe? Você começa pequeno, vai passo a passo, sabe? Que não é aquela coisa que você colocou sua economia toda naquilo ali. É uma coisa que você não tenta dar o golpe de mestre, sabe? Você não tenta vencer a qualquer custo. Não. Ao contrário. Você tenta chegar e crescer lentamente. Você aceita o que você vai crescer lento. Você aceita ir um passo por vez. Quando eu pesquisei, por exemplo, estava lá no início, depois que passou essa época das roldanas, aí depois teve uma época que eu abri uma oficina mecânica, essa oficina meu irmão ainda tem até hoje, e depois eu comecei com os investimentos em imóveis fazendo galpões. O caminho, o caminho que estava na frente era longo, velho. Sabe? Era um caminho longo, era um caminho que eu ia ter que fazer, ia ter que começar do primeiro galpão, tudo mais, aí ia ter aquela segurança, aquele negócio que ia dar do primeiro, depois ia fazer mais, fazer mais. E foi o caminho que eu passei. Esse caminho durou. Hoje deve estar fazendo aí uns 23 anos. Aí aquelas lições que ficaram aprendidas lá no início da carreira, lá no comecinho, elas estão valendo agora por esse período todo. Estão valendo por esse período todo agora. E aí você pega e aquilo você leva, coloca aquilo na sua história e você não tira mais. E fazendo isso, você vai se tornando a pessoa de mais confiável, a pessoa com a qual as pessoas gostam de trabalhar. Você vai criando um nome no mercado, sabe? Então, por exemplo, eu não sou a favor desse tipo de empreendedorismo dos golpes de mestre, sabe? Dos grandes movimentos e tal. Ou seu próximo Elon Musk, alguma coisa assim. Não. Eu sou a favor do tijolo por tijolo, passo a passo. Vamos devagar, vamos lento, vamos tentando fazer uma coisa de cada vez, e aí nós vamos conseguir. Essa que é a visão perfeita. Porque aí você vai de uma forma tranquila e você não está arriscando. Você pode falhar, porque aí se você falha, você tem tempo de consertar. Essa é a questão, percebe? Você falha, tem tempo de consertar. É isso que a gente tem que buscar fazer.
Porque se toda hora que você falhar, você tiver que começar lá do início, Deus, imagina, cara, que preguiça que não daria isso, que desânimo. Pensa só, você constrói uma renda passiva, tudo mais e tal, porque você teve negócios que possibilitaram você investir o dinheiro de forma tranquila, tudo mais e tal. Aí na hora que você tá lá com 40 e tantos anos, 50 anos, que você já passou, comeu pão com o diabo amassou, o bicho pegou pro seu lado já em vários momentos, uma loucura total. Aí você vai e quebra de novo, tem que começar tudo de novo. Se acontecer, porque você foi uma coisa que estava fora do seu controle, aí você vai começar do zero, se Deus quiser, você consegue de novo. Mas você tem que buscar que isso não aconteça. E se colocar em risco, não é a forma mais inteligente que você tem de fazer isso. Então, voltando aqui na pergunta, a, a- as lições mais caras que o mercado ensinou foram essas que estavam lá no começo da carreira, que eu aprendi a fazer as coisas certo, pagar todo mundo certinho, ter responsabilidade, honrar minha palavra, esse tipo de coisa. E que aí, bem aprendidas, acompanharam até agora e, se Deus quiser, vão acompanhar sempre. É isso, meus amigos. Me falem aí nos comentários qual que é a visão de vocês sobre essa questão. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.